Oi, pessoal. Olha aqui o Cosmo de novo do Crone e Você com vocês para falar com gente que interessa muito para nosso público, porque cada dia vem uma história diferente pela frente. Vamos hoje conhecer um pouco mais da Carol Garcia. Então, primeiro, para variar, vamos deixar ela falar um pouco dela, gente. Vamos entender quem é a Carol? Fala lá, Carol. Olá, boa tarde, tudo bem, Cosmo? Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, muito bacana estar aqui com vocês. E, bom, vamos falar um pouquinho de mim, né? Eu sou astróloga, sou terapeuta, sou mãe de três, tenho três filhas, meninas, e, enfim, sou publicitária de formação, me formei em publicidade pela Casper e sempre trabalhei como redatora publicitária, né, muitos anos, em agências em São Paulo. Sou nascida em Santos, então sou santista, já morei em Santos também, mas a maior parte da minha vida realmente foi aqui em São Paulo. Eu morei em Santos em 2015 até 2019, quando eu tive minha terceira filha, né? A gente se mudou para lá, aí voltamos para cá. Mas, enfim, né? Eu fiz uma pausa, eu sempre faço algumas pausas na publicidade, assim, com trabalhos. Estou mais empreendedora esse ano, né? Focando mesmo na Carol terapeuta astróloga, que é o que eu amo fazer, que eu tenho realmente paixão, né? Que eu sei que eu toco as pessoas através disso. Eu brinco que o mapa é sempre o nosso DNA, né? Que mais do que adivinhação, do que entender que a astrologia ela pode ser apenas um meio de descobrir se vai casar, se vai ter filho, né? Esse tipo de coisa que as pessoas têm mais curiosidade. É um processo de autoconhecimento, né? E eu até criei uma mentoria, eu dou aulas, né? Eu sou professora também de astrologia, e eu criei uma mentoria chamada Mapa Vivo agora, recentemente, porque eu acho que faz muito sentido. Quando eu faço um mapa de alguém, eu acho que tem sempre muito mais a ser dito, né? Que às vezes só entregar uma análise, a gente fica muito numa superfície, e olha que eu sou didática, eu aprofundo sempre, né? O quanto é possível. Mas eu acho que quanto mais tempo a gente tem para destrinchar o mapa, né? Eu falo que o mapa astral é um universo infinito, né? Eu mesma leio o meu mapa todo dia, eu sempre tenho novos insights, sempre olho, né, com uma cabeça diferente, num determinado momento diferente. Então tem muita coisa para olhar ali, né? Para a gente se autoconhecer, para a gente se autodesenvolver, para despertar algumas coisas que estão adormecidas no nosso mapa. Então, quanto mais a gente olha para ele, ou seja, olhar para nós mesmos, né? Porque o mapa representa o que a gente é, de fato, né? Tá tudo meio que descrito ali de alguma maneira, as coisas de forma lúdica, né? De forma simbólica, elas estão ali. Então é um meio muito interessante, é uma ferramenta muito potente, né? Que a gente tem, todos nós temos a nosso favor, para quem quiser, entre tantas outras ferramentas, mas eu me conecto com a astrologia e eu acho que ela realmente traz muitas coisas, né? E essa mentoria que eu criei, inclusive, ela tem 4 encontros, então, só para a gente falar do mapa astral da pessoa, porque eu acho que é o mínimo, né, da gente poder se encontrar mais vezes, poder olhar para esse mapa, poder destrinchar cada aspecto, e a pessoa ir trazendo também, né, os pontos onde ela precisa compreender. Eu brinco que muitas clientes sempre falaram para mim, olha, Carol, você em uma sessão, né, em uma análise de mapa, conseguiu desatar um monte de nó que em 10 anos de terapia nunca tinha chegado nesse ponto, né? Eu já escutei muito, muito isso. E é muito gostoso, né? Porque aí você entende que realmente é uma ferramenta que ela vai nos pontos, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade para falar sobre um assunto, e você, quando olha o mapa, você já entende que tem algumas questões acontecendo, né? Então a gente já vai direto, né, no ponto onde realmente tem alguma questão, e a pessoa às vezes ela fica até assustada, fala, caramba, sim, tem isso daí, e aí a pessoa já começa a falar, então é um processo terapêutico também, né? Eu acho que mais do que a gente vomitar as informações para alguém, né, dizer, olha, é isso aqui, se vira agora, acho que a gente tem que ir com muito cuidado. É um trabalho que eu respeito muito, faço com muita cautela, com muita responsabilidade, porque eu sei que é uma ferramenta potente, e que a gente lida com pessoas, né? Então, acho que qualquer trabalho onde a gente lide com pessoas, a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade e empatia, né? Bastante pela outra pessoa.
Eu acho incrível falar com você sobre o assunto, porque a gente teve outro dia, a gente falou com a Liliana sobre oráculos e runas e alguns outros métodos que ela usava. E ela foi pelo mesmo caminho, que é uma coisa que eu acho fantástica, que é quando você fala do tratamento da terapia. É quando você tem um instrumento, uma ferramenta, como você disse, que na realidade é um suporte, ele te dá caminhos para você atingir aquela pessoa e buscar a ajuda real, tá? E assim, as pessoas têm uma mania de achar que mapa astral é simplesmente aquilo que você falou, adivinhação. Você, através dos astros, você adivinha o que vai acontecer no futuro, e na realidade não é. Se você realmente praticá-lo, você entender as possibilidades que os astros estão te dizendo e como transformar isso numa terapia. Então, se você puder falar um pouco mais disso, e principalmente desse. Você tem um deles que acho que é o mapa da vida, não é isso? Que é Mapa bem da interessante. vida é o Eu mapa tenho vivo, a mentoria? mapa vida. Fala um pouco mais sobre esses caminhos que você tem e como você usaria para as pessoas entenderem que não é adivinhação, que é simplesmente que é algo Claro. muito maior. Legal. É isso, né? Quando a gente fala em adivinhação, é claro que, como qualquer oráculo, né? O tarô também, as runas, enfim, a gente consegue ter como é que fala? Um vislumbre, né, do que pode acontecer. Tanto que a gente tem os mapas para isso, né? Que eles trazem, né, as predições ali, né, o que o futuro reserva. A gente tem mais ou menos algumas é, nuances, assim, alguns sopros, né, que a astrologia com certeza pode trazer. Mas eu falo, e isso quem é astrólogo sabe, que a astrologia não é determinista, ela não bate o martelo e fala vai acontecer isso aqui, porque as interpretações elas são inúmeras. É claro que dependendo de algumas configurações, elas são muito categóricas, fica meio óbvio, né, que alguma coisa dentro daquele contexto, de fato, se tem muita coisa, muitos planetas em aspectos, em casas, e que você fale realmente, né? Um evento assim talvez aconteça, sei lá, no ano que vem, quando a gente faz um mapa, por exemplo, de uma revolução solar, né? Porque a gente tem, né, as progressões, a gente tem o mapa de olhar ali adiante o que vai acontecer, então a gente consegue interpretar baseado no nosso mapa coisas que vão, é como um guia, por isso que chama mapa, né? Mapa astral, porque ele é um guia, né? Ele é um meio, uma ferramenta da gente entender o que está acontecendo e o que pode acontecer, com certeza. Mas sem determinismo, né? Sem bater o martelo e falar, isso aqui vai acontecer. Tem muitas nuances aí. E a gente tem que saber interpretá-las, até porque a gente tem livre-arbítrio sempre, né, para poder transformar todas as coisas e entender que sim, vai vir chumbo grosso ali na frente, em determinada área na minha vida, né? Tem questões que você consegue, principalmente quando a gente tem ali os eclipses, que eu acho fantástico. Eu sempre gosto de fazer o mapa dos eclipses para as pessoas, né? Quando a gente, por exemplo, ano que vem, a gente vai ter a nova toada dos eclipses, né? Que vai mudar, inclusive, de eixo. A cada um ano e meio, eles mudam, né? A gente tem um eixo que há um ano e quase 2 anos, né? Eles estão no eixo Libra-Ares, que é sempre os opostos, né? Os signos opostos que se complementam, e eles estão mudando para Virgem-Peixes, né? Que é o próximo eixo. Então isso vai acontecer em janeiro e eles vão perdurar aí por quase 2 anos. Então essas mudanças são sempre períodos de muito impacto coletivo, né? Impacta a vida de todo mundo, porque realmente os eclipses eles têm uma força, né? Eles têm uma energia que realmente de transformação, de impactar a nossa vida. E claro que olhando os signos, cada um analisa no seu mapa como é que aquilo pode reverberar, como é que aquilo pode impactar. Tem pessoas que vão ser mais impactadas, outras menos, né? Então é sempre interessante, é um meio da gente prever algumas coisas, né? Outras mudanças, Júpiter também ano que vem vai ser o nosso regente, por exemplo, Júpiter, né? A gente está num ano regido por Saturno, que é o planeta, é o Cronos, né, da astrologia, inclusive fazendo, né, é o tempo, o senhor do tempo, né, o senhor da paciência, enfim, da determinação, do planejamento, né, da confiança. Então, quando a gente fala de Saturno, é um ano que às vezes é mais difícil para todos, né, num coletivo, mas é um ano também onde a gente aprende muito, né, às vezes a duras penas, mas são lições valiosas e duradouras, né, onde a gente demora para entender que aquilo faz um sentido,
às vezes a gente tem limitações, às vezes a gente se sente meio restrito, né, em algumas coisas, em algumas caixinhas, assim, sem poder expandir demais, que isso é papel de Júpiter, mas é para o nosso bem, é para que a gente aprenda, é para que a gente possa evoluir, né? E que isso seja duradouro, que esses aprendizados realmente surtam os efeitos muito mais duradouros. Ano que vem a gente vai ter Júpiter como regente. E Júpiter, todo mundo gosta de Júpiter, porque ele realmente expande, todo mundo vê essa expansão, a gente consegue ter mais abundância, a gente consegue prosperar melhor. Então vai ser um ano regido por Júpiter, que é muito bacana. Então, claro que todas essas leituras de trânsito, né, elas são muito legais para que a gente possa se precaver, para que a gente possa se prevenir, para que a gente possa, né, tomar os certos cuidados ou se programar com algumas situações, né? Isso tudo faz sentido. A astrologia tem esse lado, né, preditivo, tem esse lado, né, que consegue adiantar algumas coisas, não situações deterministas, mas sim com que a gente possa se programar, né? Ter assim alguns insights, ter uma avaliação das coisas e saber aonde a gente vai pisar. Então, a gente tem o mapa natal, a gente tem, que é sempre o básico, é o nosso mapa fundamento, né? Aquele que é o nosso DNA. A gente tem o DNA biológico, a gente tem o DNA astrológico, que é o nosso mapa. Ele está lá, né, chipado, assim, quando a gente nasce, aquela fotinho do céu, que pertence só a nós, né? No horário que eu nasci, minuto, grau, segundo, o local, enfim, o dia bonitinho, né? Tudo isso configura uma imagem no céu que fala muito sobre a gente. Então, quando as pessoas me perguntam, mas qual mapa eu faço? Eu falo, primeiro faz o mapa natal. Você primeiro precisa se conhecer. Muito bem. Todos os outros mapas, se você quer ver o trânsito, se você quer saber como é que vai ser o seu ano que vem, né, o seu aniversário, a partir do seu aniversário, entre um aniversário e outro, que é o tal do mapa do ano, né, o mapa da Revolução Solar famoso, que todo mundo fala, Revolução Solar, é o mapa do aniversário, né? Então, as pessoas falam, mas eu preciso esperar fazer aniversário para fazer o mapa? Eu digo, não, pode fazer quando você quiser. Ele vai compreender esse espaço entre um aniversário e outro. Então a gente chama de mapa do ano, né? E a gente entende que aquele mapa é o mapa que vai apontar as diretrizes do seu ano. Então é legal fazer próximo do aniversário, sim, mas não, às vezes 2, 3 meses depois também não vai fazer diferença, porque você ainda tem vários outros meses para olhar, né, para isso. Então, e ele dá um direcionamento muito legal, assim, né, do mapa da vida, do seu ano, né? Onde que realmente, às vezes a pessoa quer engravidar, aí você olha o mapa, fala, olha, não tem muitas indicações de gravidez, não quer dizer que você não possa engravidar, mas o seu mapa está muito forte para trabalho, de repente esse ano é um ano que você tem ainda que puxar algumas coisas para isso, porque estão mais fluidas, né? Vão fluir melhor, então de repente dá um enfoque nisso, é isso, muita gente me procura para falar de gravidez, não sei se é porque eu sou mãe de três, e, enfim, né, acho que as pessoas também têm um pouco desse olhar, e não sei, né, suponho, mas eu brinco que as minhas três filhas, nos meus mapas de revolução, estava lá a Lua na casa 5 porque ela realmente, né, tem alguns pontos ali no mapa que indicam, né, a fertilidade. Isso a gente não vê nem no mapa de nascimento, a gente vê nos mapas do ano, né, do trânsito do momento, né. Então é bem interessante isso. Legal. Agora eu vou mudar um pouco, porque você falou no começo uma coisa que me chama a atenção quando você fala que você também é publicitária, tá? É, E esse teu lado é um lado que eu sei que você gosta muito. E é assim, a gente falou um pouco do lado mapa astral, a gente, quem sabe mais pra frente, a gente faz outra entrevista para falar mais dele. Mas vamos falar do lado publicitária, como que você vê como você se enxerga publicitária num momento tão complicado como a gente anda tendo, né? E por quê? Porque na verdade a gente está tendo uma mudança tecnológica a cada dia, né? Então, assim, hoje a gente não consegue de um dia para o outro não ter mudanças na vida de todo mundo, porque é muito rápido, tá? E a publicidade é muito afetada por isso. Como que você vê um pouco disso e como que você vê esse momento teu? legal. Principalmente por conta de inteligência artificial, né, que é uma coisa que está mudando completamente o rumo, né, das coisas, facilitando, por um lado, com certeza,
mas também causando muito estranhamento, né? Muito distanciamento das pessoas em relação a isso. Tem muita gente que fala que o mercado criativo vai acabar, porque, aí tá aí, a inteligência artificial tá aí, então a gente não precisa mais criar, o que é uma grande bobagem, no meu entendimento. Eu uso muito, por exemplo, o chat GPT, eu gosto muito, faz um ano que eu uso, faz um ano e meio que eu uso, eu acho. É, um ano e meio. Eu comecei a usar no início do ano passado, então já tem aí um ano e meio, mais ou menos. E eu me dei muito bem, assim, muito rápido, né? Porque a gente tem que dar os comandos, é uma máquina, ele não faz nada sozinho, né? É uma inteligência artificial, como o próprio nome diz. Se não tiver uma cabeça pensante ali atrás, ele é uma ferramenta incrível, né? Que sendo comandado, né? Com os comandos certos, ele funciona muito a nosso favor, né? De forma realmente a otimizar o nosso tempo, bastante, né? Mas a gente precisa dar as diretrizes, a gente tem que ter as ideias, porque a máquina não faz nada sozinha. Ah, escreve um texto para mim assim assado. Nossa, vai ficar 5 horas só corrigindo, né? E aí não faz sentido. Você tem que já ter uma ideia, explicar muito bem, você tem que, né, ter o entendimento por trás, né, e dar os comandos todos para que essa máquina funcione. Ela é formidável, mas ela funciona com os comandos certos. Então, claro, meu marido, por exemplo, é designer, né? Então ele mesmo faz muita coisa em aí, né? Esqueci o nome do programa lá para designer, esqueci o nome que faz as Sim, ilustrações. sim. Esqueci agora o Peraí, nome. acho que a nossa sócia usa Leonardo, se eu não me engano, mas tem um outro também. Tem um outro, Mas tem vários, né? O problema da tem IA é esse, né? vários, Tem um monte de IA de cada área. cada E aí vez eles vão mais, testando e exato. vendo qual é o melhor, né? Exato. E ele usa lá, ele acha super legal, ele cria umas coisas também interessantes. Mas é isso, a gente tem que ter parcimônia, né? Porque muita coisa estranha sai. A gente teve aí propaganda esse ano, acho que foi esse ano, né, da Elis Regina, aquela propaganda lá da Volkswagen, que reproduziram a Elis, né, a filha dela dirigindo lá, Maria Rita, e aí puseram a imagem da mãe, que ficou uma coisa meio esquisita. Muita gente gostou, muita gente achou incrível, muita gente achou bizarro. Eu sou do time das pessoas que acharam um pouco bizarro, assim. Eu acho que as pessoas acabam abusando um pouco, né? Mas tem que ter parcimônia, né, com tudo isso. E sim, é um mercado que eu não acho que vai ser extinto, porque é isso, inteligência artificial ajuda, mas não resolve, mas com certeza facilita muito, né? Facilita bastante, ajuda muito, né? Mas eu ainda, por exemplo, de vez em quando eu faço freela, né? Eu ainda estou um pouco lá, eu gosto de escrever, eu tenho meus e-books, inclusive, que eu gosto muito, né, de produzir conteúdo, sou redatora, né, gosto disso mesmo, mas cada vez mais estou ali como astróloga, porque eu sei que é um trabalho que me traz um feedback de alma, né, de acalento mesmo, de eu sei que eu estou tocando ali pessoas, de alguma maneira eu estou ajudando, então esse feedback realmente não tem preço, para mim ele é muito importante, né, esse lado da terapia, de ajudar as pessoas, mas eu gosto muito da publicidade, mas estamos num momento complicado, né? Onde todo mundo fala em copy, 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 o copy criativo para todo lado, não precisa nem ser publicitário, né? O copy está em todo lugar, todo mundo hoje tem que saber um pouco de copy para pôr no Instagram, né? Escrever alguma coisa. Mas está facilitado. Eu acho que a inteligência artificial ela facilita, ela não resolve o problema de ninguém, mas ela ajuda, otimiza muito tempo, o que eu acho legal. Mas tem que ter muita parcimônia com isso. Então, a gente tem aqui uma coisa bem interessante, porque assim, como a gente sabe que a gente tem um tempo para falar, então não tem tanto tempo assim, Uhum. a gente tem uma coisa muito interessante em você que eu queria explorar para o pessoal que está nos ouvindo. A gente não tem só uma habilidade, então a gente nasce com diversos talentos, tá? E eu adorei conversar com você e mostrar exatamente o quanto você respeitar os seus talentos e se soltar para ser capaz de fazer, ao mesmo tempo, ser uma boa publicitária e ao mesmo tempo fazer um mapa astral com uma Obrigada. pegada de terapia, algo bem interessante. Como que você poderia falar um pouco para o nosso público exatamente não ter medo
de encarar os seus talentos e as suas habilidades e botar em prática, mesmo que sejam bastante diferentes. Porque eu sou muito como você, eu adoro se deixar, eu faço 30 coisas ao mesmo tempo. Então, solta um Pois pouquinho, é, né, incentiva, fala, mostra exatamente o que é possível. Fala um pouquinho sobre isso. O que legal. que você acha? Você é pisciano? Tem alguma coisa em peixes? Não, essa coisa Não, eu sou muito canceriano. canceriana. É a água ali. Eu descobri que o meu ascendente védico, da astrologia védica, que eu também estudo, já estudei e continuo estudando a védica, eu aplico a tradicional, a ocidental, né, a que a gente chama de tropical. Mas eu estudei a védica, até porque eu sou estudante de Ayurveda, então eu estou muito conectada com esses. Não sei se dá para ver, acho que não vai dar para ver. Eu tenho uma Durga ali, que acho que está longe. Enfim, coisas indianas. Eu sou super, sou do mantra, faço mantras, eu estou super conectada com os Vedas, aí, com a tradição indiana, eu gosto muito. Mas, enfim, para mim é um complemento, né? A astrologia védica, ela muda muitas coisas, e eu tenho ascendente em peixes, né, na astrologia védica. E tem essa coisa da pluralidade, e aí me ajudou a entender um pouco desse meu lado, de ir para vários, né, peixes, é um peixe para cada lado, né? Então gosta de uma coisa, gosta de outra, uma coisa meio. E isso já foi um problema para mim, Cosmo. Isso já foi uma questão que já me deixou muito confusa, assim, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, no começo do ano eu estava um pouco confusa, porque eu queria falar sobre a Ayurveda, eu sou uma pessoa que ama falar de saúde e bem-estar, né? Eu gosto muito, é um assunto que para mim é, assim, tá lá para cima, assim, né, no topo, né? Então eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de criar conteúdo, sim, né? Tem esse lado realmente da publicidade, mas ao mesmo tempo eu adoro falar de saúde, quero me tornar terapeuta ayurvédica em breve, né? Estudo para isso. Gosto muito, sou meio natureba desde criança, assim, sempre fui. Então tenho essa preocupação. E gosto da terapia, né? Sou terapeuta de renascimento, que é uma técnica de respiração circular, né? Não tem nada demais, assim, de difícil ou de diferente, mas é uma respiração bucal que a gente faz, né? A gente faz só com a boca, e a gente atinge um nível de consciência, de hiperconsciência, né? Com essa hiperventilação no cérebro, que ela é muito interessante, né? Não tem nenhuma contraindicação, só pessoas, enfim, com algumas questões de epilepsia ou pressão alta, hipertensão, que é melhor evitar, porque dá uma euforiazinha, né? Mas é uma técnica muito bacana. Então, assim, eu gosto de juntar todas essas coisas, né? A parte da terapia com a astrologia, para mim, não tem como, né? Para mim, a terapia ela é astrologia, a astrologia ela é terapia, sabe? Eu acho que a astrologia ela é muito terapêutica. Eu acho que para mim, todos deveriam fazer dessa forma, porque se a gente pode, né, ajudar pessoas através do conhecimento do mapa de alguém e adiantar as questões, né, que nem na pandemia, eu atendi muitas pessoas, muitos casais, né, eu fiz pós-graduação em educação sexual também, né, mais uma coisa aí que é uma área que eu gosto muito. Sempre estudei sexualidade, há uns 15, quase 20 anos, que eu estudo pra caramba sobre isso, é um tema que eu gosto bastante. E na pandemia eu atendi muitos casais, né? Foi um momento difícil também para muita gente, e era muito interessante, porque eu sempre tinha o mapa das pessoas comigo, né? Pedia essa permissão e a pessoa. E era muito interessante porque você já vai direto em alguns pontos e isso é como se a gente adiantasse realmente um processo que às vezes leva tempo para a gente conhecer uma pessoa, né? Leva tempo para a gente chegar em algumas questões. E quando a gente olha o mapa, eu não sei, né? Mas quando a gente vê a mandala, Jung já falava que as mandalas eram muito terapêuticas. Ele era um cara que usava muito, né? A astrologia a seu favor. E, de fato, a mandala ela tem um poder muito terapêutico. E, às vezes, a pessoa fala, eu sou peixe, com ascendente em escorpião e lua. Para mim, é tipo um blá, 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 blá. Eu não consigo entender nada. Se eu pego e olho o mapa da pessoa, né, como um todo, porque é um todo, não é uma parte, né? Não é um sol, não é só uma lua, não é só um ascendente, é tudo. E aí, só olhando esse todo, esse tudo, né, esse infinito, é que eu consigo entrar meio que no campo, assim, né?
da pessoa e fazer uma leitura completa. Porque é isso, porque a gente é um ser muito complexo, né? Muito completo, muito. É muita coisa. É muita energia que vem de muita coisa, dos aspectos, de signo, de planeta, do Sol, da Lua, do ascendente, de Marte, de Vênus, de Mercúrio, e cada um fala de uma coisa, e tudo isso junto é uma dança, e a gente interpreta essa dança. Essa dança é a pessoa, né? Então não é só um passinho, ou né, é uma coisa toda, e isso é muito legal. É muito terapêutico isso. Adorei. A gente está encerrando quase. Eu queria só que você desse uma mensagem para o pessoal. Tá? A ideia é realmente uma primeira entrevista. Quem sabe mais para frente a gente conversa mais um pouco. Mas assim, agora tenho certeza que as pessoas estão entendendo bem melhor que mapa astral tem tudo a ver com terapia, com se cuidar e com bem-estar. Mas dá um Verdade. encerrado para a gente, coloca o que você tem na cabeça, o que você gostaria de falar para as pessoas. Legal, acho que vou pegar o gancho daquilo que você me perguntou, e eu acho que eu não sobre as pessoas terem essa pluralidade e muitas vezes não saberem, né, para onde ir. Então, assim, se conheçam, façam seus mapas, se possível, se conheçam mais, porque às vezes, como o Cosmo bem colocou, a gente tem muitas habilidades, a gente tem muitos gostares, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer bem, e às vezes a gente tem algum talento mais específico, e isso às vezes é muito gritante no mapa, às vezes é menos, mas se conhecer como um todo é muito legal, porque a gente tem que fazer o que ressoa, né, na alma. Nem que a gente ganhe dinheiro com outra coisa, mas utilize isso também como uma válvula de escape, ou que isso realmente venha a te dar dinheiro no futuro, não importa. Eu acho que a gente só não pode deixar de fazer o que realmente encanta o nosso coração, porque isso faz toda a diferença e as pessoas percebem isso. Super obrigado, Carol. Eu quero dizer que para pedir para vocês todos clicarem aqui, fazer inscrição no canal. Se gostou, coloque um like. Pode mandar algumas mensagens para a gente querendo fazer perguntas de novo. Carol está com a gente também na Comute Saber, ela tem vários textos lá, a gente tem feito uma parceria fantástica. E vocês podem, através dos textos da Carol, você consegue entender mais e mais os mapas, o renascimento e tantas outras coisas que a Carol está trazendo para a gente através da Comute Saber, tá bom? Então, super obrigado, Carol, e até a próxima. Obrigada, Cosmo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, valeu. Um beijo.